Uma noite de chuva, uma viúva tentando esquecer o passado, até que um som estranho vindo do estábulo muda tudo. Lá dentro, uma menina, sozinha, sem medo, como se já soubesse que alguém viria, mas o que ela diz paralisa o coração da mulher. Meu pai disse que eu podia ficar aqui, e o nome que vem em seguida é do homem que destruiu sua vida. Agora ela precisa decidir, seguir fugindo da dor ou encarar o passado, frente a frente. Se você está vendo esta história, com certeza não é por acaso, e talvez você não me veja mais. Então comente de qual cidade você me assiste e se inscreve no canal para me dar uma força. Eu não sei ao certo o que me fez sair naquela noite. Talvez fosse o barulho da chuva batendo no telhado de zinco, aquele tamborilar que começa manso e vai crescendo até ficar ensurdecedor, como se o céu tivesse uma raiva antiga guardada e resolvesse despejar tudo de uma vez só. Talvez fosse o sonho que me acordou às 3 da manhã, com o peito apertado e o nome dele na boca. Zé Antônio, meu marido, meu homem, minha dor mais velha. Ele aparecia nos sonhos sempre do mesmo jeito, de costas, caminhando pela estrada de chão vermelho que sobe até o açude, sem se virar, sem me responder quando eu chamava. Eu sempre acordava antes de ele sumir. Levantei sem acender a luz. Sabia de cor cada canto daquela casa, cada tábua que rangia, cada fresta por onde entrava o vento com cheiro de mato molhado. 8 anos morando ali, os 4 últimos sozinha. A casa aprende o seu peso. Aprende onde você pisa de madrugada quando não quer fazer barulho nem para si mesma. Coloquei as botas de borracha no alpendre. Vesti o casacão velho de Zé Antônio, aquele de flanela xadrez que ainda guardava o formato dos ombros dele, largo demais para mim, mas que eu usava justamente por isso, para sentir que ainda havia algo que me cobria quando eu precisava. A chuva estava fina naquele momento, daquelas que molham sem você perceber, que vão encharcando devagar, traiçoeiras. Eu só queria ver se o portão do curral tinha aguentado a ventania. Na semana anterior, o vento tinha arrancado a dobradiça de cima, e eu tinha consertado de qualquer jeito, com um pedaço de arame que achei no galpão. Provisório. Tudo na minha vida tinha virado provisório depois que Zé Antônio morreu. Caminhei pelo terreiro alagado. A lama vermelha grudava nas botas com um barulho de sucção, como se a terra quisesse me segurar. Me dizer, fica, não vai, volta para dentro. A lanterna que carregava era fraca, jogava uma luz amarelada que tremia a cada rajada de vento. O portão do curral estava firme. Eu ia voltar. Já estava me virando quando ouvi um som, baixo. Tão baixo que por um segundo achei que era o vento enfiando pelo ripado do estábulo velho que ficava nos fundos, aquele que eu não usava mais desde que vendi as últimas cabeças de gado, 2 anos atrás. O estábulo cheirava a abandono, madeira podre, palha velha, o bafo frio de lugar que não recebe calor humano há muito tempo. Mas não era o vento não soluça. Fiquei parada. A chuva batendo na minha nuca, a lanterna apontada para o breu. Meu coração acelerou de um jeito que eu reconheci. Não era medo exatamente. Era aquela sensação de quando o corpo sabe de alguma coisa antes de a cabeça entender. Dei 3 passos em direção ao estábulo. O som parou, como se quem o fazia tivesse me sentido chegar, como se estivesse se recolhendo, encolhendo, tentando virar parte do silêncio e da palha e do escuro. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Não tinha falado com ninguém em 4 dias, desde que a dona Carminha da venda, lá na estrada, me perguntou se eu queria o arroz de 5 quilos ou de 10. Nenhuma resposta. Mas o silêncio que veio depois era diferente. Era um silêncio que respirava. Empurrei a porta do estábulo. A madeira gemeu, resistiu um pouco, depois cedeu com um estouro seco que fez meu coração pular no peito. O cheiro entrou primeiro. Palha úmida, terra, o ranço adocicado de animal que já não estava mais ali. Varri a lanterna pelo espaço, e então eu vi. No canto mais fundo, entre o que restava do feno empilhado, havia uma criança, uma menina,
deitada de lado, os joelhos dobrados até o peito, os braços abraçando as próprias pernas, molhada, os cabelos escuros colados na bochecha, usando uma blusa cor-de-rosa que já tinha sido cor-de-rosa um dia. Agora estava cinza de poeira e umidade, com uma manga rasgada na altura do cotovelo, os olhos abertos, grandes, escuros como breu. Ela não chorava. Isso foi o que me parou. Uma criança pequena, sozinha no escuro, com fome provavelmente, com frio certamente, e ela não chorava. Ficava me olhando com aquela calma, que não é calma, é outra coisa. É a calma de quem já entendeu cedo demais que o choro não adianta, que ninguém vem, que é melhor guardar as lágrimas, porque elas são um bem escasso e o mundo não te devolve nada pelo que você gasta nele. Eu já tinha visto aquele olhar antes, no espelho, nos primeiros meses depois da morte de Zé Antônio. Me agachei devagar, como a gente faz com um bicho assustado. Abaixei a lanterna para não ofuscar. Minha voz, quando saiu, estava diferente, mais macia, como se eu soubesse que qualquer palavra errada poderia partir alguma coisa muito frágil ali dentro daquele estábulo. Minha filha, você tá bem? A menina não se mexeu. Me olhou por mais 1 segundo, 2, 3, avaliando, pesando, calculando com aquela seriedade de criança que precisou crescer rápido. Depois abriu a boca. Meu pai disse que eu podia ficar aqui. 4 palavras simples, ditas com a voz firme de quem repete uma instrução decorada. E então veio o nome. Ela disse o nome do pai. E o mundo parou. Não é força de expressão. O mundo literalmente parou para mim naquele instante. A chuva parou de fazer barulho, o vento parou, meu coração parou, o tempo se enroscou em si mesmo e ficou parado, suspenso como aquela fração de segundo antes de um copo cair no chão e você ainda não saber se vai se partir. Dorival Mendes. O nome que eu tinha passado 4 anos tentando enterrar dentro de mim. Debaixo das camadas de trabalho e cansaço e rotina e solidão. O nome que aparecia toda vez que eu fechava os olhos no escuro e lembrava da noite em que 2 policiais bateram na minha porta com o chapéu na mão e a cara fechada daquele jeito específico que a gente reconhece antes mesmo de eles abrirem a boca. Houve um acidente, senhora. Uma briga. Uma faca. Lamentamos. Uma faca e o nome de um homem. Dorival Mendes tinha matado meu marido numa discussão de cerca. Uma cerca que dividia nossa terra da terra que ele arrendava do fazendeiro Cássio. Uma cerca que Zé Antônio tinha ajudado a botar e que Dorival dizia que estava 2 metros adiantada no lado errado. 2 metros de terra seca e de capim ralo que não valia nada. 2 metros que valeram a vida do meu homem. Dorival tinha cumprido pena. 6 anos. Saiu com a boca fechada, sem me olhar no tribunal, sem mandar recado, sem pedir desculpa. Eu soube quando ele saiu, porque Dona Carminha me contou com o cuidado excessivo de quem entrega uma notícia ruim. Depois disso, soube que ele tinha ido para um rancho longe, do outro lado do município, e que vivia sozinho. Eu não sabia que ele tinha uma filha. Como é seu nome, minha filha? Minha voz saiu por milagre. Estava tremendo por dentro, mas a voz saiu. Luzia. Mas quantos anos você tem, Luzia? 7. 7 anos. Zé Antônio morreu há 4. Essa menina tinha 3 anos quando o pai dela pegou uma faca e tirou de mim tudo que eu tinha. Fiquei olhando para ela e senti as coisas brigando dentro do meu peito. O ódio que eu conhecia bem, que era quase um companheiro de tantos anos, e outra coisa que eu não queria sentir, que eu lutei contra sentir, mas que estava ali. A visão de uma criança sozinha no escuro, com os joelhos abraçados ao peito, molhada e calma, com aquela calma que não é calma. Cadê seu pai agora, Luzia? A menina demorou para responder. Olhou para os próprios joelhos, passou o dedinho pelo rasgado da manga da blusa. Ele está em casa. Ele falou que não podia vir, que as pernas tão fracas. Ele me trouxe de carro até o portão e disse que a senhora era boa pessoa e que eu poderia ficar aqui uns dias. As pernas tão fracas. Alguma coisa nessa frase me acertou diferente.
Não era o vocabulário de uma criança. Era uma criança repetindo as palavras exatas do pai. As pernas tão fracas. Não, ele tá doente. Não, ele tá cansado. As pernas fracas. Ele tá doente, Luzia? Ela me olhou. E naqueles olhos escuros e grandes eu vi que ela sabia. Do jeito que crianças sabem quando os adultos ao redor delas estão com medo, elas não entendem o nome da coisa, mas sentem o peso dela. O doutor de Montes Claros disse que ele vai descansar logo. Descansar. A palavra mais delicada que existe para a coisa mais definitiva que existe. Me levantei devagar. Minhas joelhas estavam doendo. Tinha ficado agachada sem perceber por quanto tempo, não sabia. A chuva lá fora tinha voltado a fazer barulho, como se o mundo tivesse retomado o fôlego junto comigo. Você comeu hoje, menina? Comi um biscoito no carro. Fechei os olhos por um segundo. Um biscoito, no carro. E depois ela ficou sozinha na escuridão de um estábulo abandonado, esperando quieta com a instrução decorada do pai. Vem cá, disse eu, estendendo a mão. Luzia olhou para a minha mão. Olhou para o meu rosto. Aquela avaliação de novo, pesando, medindo, decidindo se eu era segura. Depois destravou os joelhos, se levantou e colocou a mão pequenininha dentro da minha. A mão dela estava gelada. E eu, que não tinha chorado em 4 anos, que tinha aprendido a secar por dentro como terra de seca, senti alguma coisa escorregar pelo meu rosto, misturado com a chuva. Entrei com ela na cozinha. Aqueci leite. Peguei o pão que sobrara do dia anterior. Envolvi os ombros dela com uma toalha seca. Ela comeu sem falar, com aquela concentração séria de criança com muita fome que foi ensinada a não demonstrar. Eu fiquei de pé junto ao fogão a lenha, de costas para ela, olhando a chama. Dorival Mendes estava morrendo e tinha mandado a filha para mim. Por quê? Essa palavra girava e girava na minha cabeça como girava o vento lá fora em volta da casa. Por que aqui? Por que eu? Ele sabia o que fez para mim. Ele sabia que o nome dele era a coisa mais pesada que eu carregava. Por que jogaria a própria filha nos braços da única pessoa que teria todo o motivo do mundo para fechar a porta na cara dela? E então, enquanto olhava a chama e ouvia o barulho da colher de Luzia no fundo do copo de leite, uma resposta começou a se formar, ainda imprecisa, ainda assustadora, ainda sem palavras claras. Ele sabia o que fez para mim. E também sabia o que eu era. Não o que eu tinha se tornado depois. A viúva amarga, a mulher endurecida, a que sobrevivia e não vivia. Ele sabia o que eu era antes. O que Zé Antônio sabia. O que todo mundo que me conhecia há tempo sabia. Que eu não conseguia deixar uma criança com fome no escuro. Nem que o pai dela fosse o demônio em pessoa. Me virei. Luzia tinha terminado o leite e estava me olhando com os olhos pesados de sono, a cabeça inclinando levemente para o lado, lutando para não ceder. Você vai dormir no quarto do fundo, disse eu. Amanhã a gente conversa. Ela assentiu. Levantou-se, ainda enrolada na toalha. Senhora, pode falar. Meu pai diz que a senhora tem uma carta. Diz que que ele deixou uma carta com o padre Hélio em São Tomé das Letras. E que a senhora precisa ler ela antes de decidir qualquer coisa. Fiquei parada. Seu pai me mandou uma carta? Não. Disse que a carta não é para a senhora. A carta é sobre a noite. A noite que o senhor Zé Antônio morreu. O fogão crepitou. Lá fora um trovão rolou pelo campo como se o céu tivesse tropeçado. Luzia pisou os olhos, lutou contra o sono, perdeu. E eu fiquei parada na minha cozinha no meio da madrugada com o cheiro de leite quente e chuva, sentindo que alguma coisa que eu tinha enterrado fundo estava começando finalmente a se mover. Não dormi naquela noite. Fiquei sentada na cadeira de palha da cozinha, a mesma cadeira onde Zé Antônio tomava café toda manhã, com o cotovelo apoiado na mesa e os olhos ainda meio fechados, aquele jeito dele de acordar devagar, como se o mundo precisasse de licença para começar. Fiquei ali até a chuva parar.
até os grilos voltarem, até o céu lá fora começar a clarear daquele roxo cinza que antecede o sol e que sempre me pareceu a cor mais honesta que existe. Nem noite nem dia, nem uma coisa nem outra, apenas o mundo se decidindo. Ouvia a respiração de Luzia no quarto do fundo. Criança dorme com uma entrega que adulto já não consegue, uma entrega total, sem reserva, como se o corpo soubesse que o sono é o único lugar verdadeiramente seguro. Ela tinha adormecido antes de eu terminar de dobrar o cobertor sobre ela, a mãozinha aberta ao lado do rosto, os lábios levemente separados. Eu tinha ficado olhando para ela mais tempo do que devia. Procurava o pai no rosto dela. Procurava Dorival Mendes nos traços daquela menina. A testa, o queixo, o formato dos olhos, como se encontrar a semelhança me desse alguma coisa, alguma razão concreta para o ódio que precisava de um lugar para pousar. Mas Luzia tinha um rosto que era só dela. Uma coisa redonda e suave e particular que não devia nada a ninguém. Isso tornou tudo mais difícil. Quando o sol nasceu de vez e a terra vermelha lá fora começou a soltar aquele vapor que a chuva provoca, aquela neblina baixa que sobe do chão como se a terra respirasse. Levantei, acendi o fogão e comecei a fazer angu. Não sei por que angu. Talvez porque era o que minha mãe fazia quando alguém chegava sem avisar, quando aparecia visita de longe, quando a situação era séria demais para pensar em cardápio. Angu e café. Para qualquer coisa, angu e café. Luzia apareceu na porta da cozinha descalça, o cabelo todo do lado, esfregando o olho com o punho fechado. Me olhou, olhou o fogão, olhou o angu. Bom dia, disse ela, com aquela formalidade de criança que foi ensinada a ter modos. Bom dia, menina. Senta. Ela sentou. Ficou de mãos no colo esperando quieta. Eu servi. Ela comeu sem reclamar, sem pedir açúcar, sem fazer careta. Comeu do jeito de quem aprendeu que comida não tem que ser gostosa. Tem que ser. Isso me apertou o coração de um jeito que eu não esperava. Luzia, preciso ir a São Tomé hoje. Ela parou a colher no meio do caminho. Me olhou. Por causa da carta? Por causa da carta. Ela assentiu devagar, como se aquilo fizesse parte de um plano que ela conhecia melhor do que eu. Isso me incomodou, a sensação de que eu estava seguindo um roteiro que Dorival Mendes tinha escrito antes de as pernas ficarem fracas demais para ele mesmo caminhar. Você vai comigo, disse eu. Não era pergunta. São Tomé das Letras ficava a 40 minutos de estrada de chão, mais 20 de asfalto. Peguei a caminhonete velha que estava encostada desde o mês anterior com problema no alternador. Tinha consertado na semana passada, mas ainda não tinha testado em estrada longa. Botei Luzia no banco do passageiro, coloquei uma almofada embaixo dela para ela conseguir enxergar pelo para-brisa e saí. A estrada de chão depois da chuva é uma outra estrada. Os buracos somem debaixo d'água barrenta e você só descobre onde estão quando a roda cai. O mato dos dois lados estava verde escuro, pesado de umidade, pingando. Passamos por uma ponte de madeira sobre o córrego do Jatobá. A água estava alta, cor de chocolate, correndo rápida com aquela urgência de coisa que não pode esperar. Luzia olhava pela janela sem falar. Depois de uns 10 minutos, ela disse: A senhora conhecia meu pai? Minhas mãos apertaram o volante. Conhecia. Ele é bom. Não respondi. Olhei para a estrada. Ele chora às vezes. Ela continuou, com aquela voz de quem está pensando em voz alta. De noite, quando ele acha que eu estou dormindo. Mas eu ouço. O nó que se formou na minha garganta era do tamanho do mundo. Luzia, disse eu com cuidado, escolhendo cada palavra como se estivesse atravessando aquela ponte de madeira, pisando devagar para sentir se o tabu o aguenta. Seu pai te falou alguma coisa sobre mim? Sobre por que te mandou aqui? Ela pensou. Virou o rosto para mim. Ele disse que a senhora perdeu alguém por causa dele e que ele não podia consertar, mas que talvez desse para... Ela franziu a testa, claramente repetindo palavras que não eram dela. Equilibrar a balança de algum jeito antes de ir.
Equilibrar a balança. Quantos anos aquele homem tinha ficado carregando isso? Quantas noites ele tinha chorado no escuro enquanto a filha fingia dormir? Eu não queria saber. Não queria que ele tivesse sofrido, porque o sofrimento dele tornava tudo mais complicado, tirava as arestas limpas da minha raiva, embaralhava o que eu tinha passado anos organizando dentro de mim. Ele era o culpado, eu era a vítima. O mundo tinha um lado certo e um lado errado e eu estava no certo. Mas a vida no campo te ensina uma coisa que a cidade talvez não ensine, que a terra não tem lado certo. Ela aceita tudo que cai nela, a semente e a pedra, a chuva boa e a granizada que mata, o sangue do boi e o leite da vaca. A terra não julga, ela só recebe e transforma. Eu ainda não tinha aprendido a ser terra. A igreja de São Tomé das Letras era uma construção baixa, branca, com uma torre sineira que inclinava levemente para o lado esquerdo, como uma pessoa cansada. O padre Hélio eu conhecia de vista, um homem de uns 60 anos, seco, de óculos grossos e mãos grandes de quem cresceu no campo antes de virar padre. Tinha fama de ser homem de poucas palavras, mas de palavra certa. Encontrei ele varrendo o adro da igreja com uma vassoura de palha. Quando me viu, parou, olhou para mim, olhou para Luzia ao meu lado. E naquele olhar de padre velho, eu vi que ele sabia. Sabia quem eu era, sabia quem era a menina, sabia o tamanho da coisa que estava acontecendo ali naquele adro molhado com cheiro de incenso e terra lavada. Dona Teresa, disse ele, me cumprimentando com uma sobriedade que era quase cerimoniosa. Padre Hélio, o senhor sabe por que vim. Ele olhou para Luzia outra vez, agachou levemente e ficou na altura dela. Você é a Luzia? Sou. Seu pai me contou de você. Fez uma pausa. Você é corajosa, sabia? A menina não respondeu. Mas algo no rosto dela, um frêmito mínimo, quase imperceptível ao redor dos olhos, me disse que essa palavra chegou num lugar fundo. Padre Hélio se endireitou, me olhou. Vem comigo, Teresa. Deixei Luzia sentada no banco do adro com uma laranja que tinha pegado da cozinha antes de sair. Uma providência automática de mulher do campo que sabe que criança e espera são uma combinação que pede alguma coisa na mão. O padre me levou para a sacristia, uma sala pequena, cheirando a vela e madeira velha, com uma janela de vidro fosco que deixava entrar uma luz branca e difusa. Ele abriu o armário de madeira escura, tirou um envelope pardo, fechado com fita gomada que amarelara de tanto tempo guardado. O nome na frente do envelope me acertou como uma ventania. Não estava escrito para Teresa, estava escrito para quem estava na estrada naquela noite. Meu coração disparou. O Dorival trouxe isso pessoalmente, disse o padre, o envelope ainda nas mãos, sem me entregar ainda, como se precisasse me preparar primeiro. Faz 3 meses. Estava começando a piorar. Me pediu que guardasse até que viesse a pessoa certa. Não me disse nome. Disse que a pessoa certa ia aparecer. E o senhor soube que era eu? Soube quando você entrou no adro com a filha dele do lado. Fiquei olhando para o envelope. Aquela coisa simples, parda, com bordas amareladas, guardava alguma coisa sobre a noite que eu tinha revisitado 1000 vezes na cabeça. A noite em que Zé Antônio saiu para falar com Dorival sobre a cerca e não voltou mais. Padre, disse eu, e minha voz saiu diferente, mais baixa, como se estivesse com medo do som que faria no quarto pequeno. O senhor sabe o que tem aqui dentro? Ele ficou quieto por um momento. Sei que tem uma verdade. Pausa. E que verdade, às vezes, é a coisa mais pesada que existe de carregar. Mas é a única que não apodrece com o tempo. Me entregou o envelope. Peguei. Senti o peso, quase nenhum peso físico. Uma folha ou 2 dentro, mas o peso de outra coisa que não tem nome, mas que a gente sente nas mãos quando toca em algo que vai mudar alguma coisa. Abri ali mesmo, em pé, na sacristia com cheiro de vela. A letra era irregular, grande, de pessoa que não escreveu muito na vida, que segurou mais cabo de enxada do que caneta. Teresa. Sei que você não vai querer ler isso. Sei que só vai ler se não tiver escolha.
Por isso mandei a Luzia, não como castigo para você, nem para ela. Mandei porque a Luzia é o único bem que eu tenho e porque você é a única pessoa que eu conheço que vai olhar para ela e não ver o que eu fiz. Preciso que você saiba uma coisa sobre aquela noite. Uma coisa que não falei no tribunal, porque falar me envergonhava mais do que ir preso. Zé Antônio não foi até mim por causa da cerca. Ele foi me avisar. Alguém tinha ameaçado ele. O fazendeiro Cássio tinha mandado recado que se o Zé Antônio não assinasse uns papéis cedendo uns direitos de água do riacho que passa nos fundos da sua terra, as coisas iam ficar difíceis. O Zé sabia que eu arrendava a terra do Cássio. Foi me avisar que o Cássio não era de confiança, que eu devia me cuidar, que a história da cerca era mentira, que era para me tirar de perto do riacho. Naquela noite eu estava bêbado, Teresa. Não de cachaça, bêbado de medo. O Cássio tinha mandado 2 homens falar comigo mais cedo, me intimando a assinar os mesmos papéis. Quando o Zé Antônio apareceu no escuro, eu não pensei. Vi vulto, vi homem. Pensei que eram os homens do Cássio voltando. Eu matei o homem que veio me salvar. Isso é o que eu carrego. Não te peço perdão, Teresa. Sei que isso não existe para mim e não fico pedindo o que não mereço. Te peço só uma coisa. Cuida da Luzia enquanto eu não posso. Não para sempre, só até eu ir. Depois, se você quiser, esquece os 2. Mas talvez você também queira saber sobre o Cássio. Os papéis que ele queria que eu assinasse e que o Zé foi me avisar ainda existem. Eu guardei a cópia que eles me deixaram, com assinatura e tudo. Tá com o Padre Hélio também num envelope separado. Essa terra à beira do riacho, que hoje é só sua, vale mais do que você imagina. DM. Não sei quanto tempo fiquei parada. O Padre Hélio ficou quieto do meu lado, sem me olhar, sem me tocar, apenas presente, do jeito que Padre Velho sabe ser, sabendo que tem horas que companhia não é abraço nem palavra, é só não deixar a pessoa sozinha com o peso. Meu marido tinha ido salvar o homem que o matou. Tinha ido de boa vontade, de coração aberto, do jeito que Zé Antônio fazia tudo, sem pensar 2 vezes, sem calcular o que ia ganhar, porque ele era assim. Porque eu sabia que ele era assim e nunca deveria ter me esquecido disso em 4 anos de raiva. E tinha morrido por isso, não por causa de cerca nenhuma, por causa de um fazendeiro que queria água. A raiva que eu senti não foi a raiva velha, conhecida, aquela que eu mantinha acesa contra Dorival como se fosse uma lamparina que eu precisava alimentar. Foi uma raiva nova, diferente, mais fria e mais clara, que tinha nome e endereço e sobrenome: Cássio. O padre pousou a mão no meu ombro. Tem um segundo envelope, Teresa, com os documentos. Quando você estiver pronta. Olhei para ele. Eu nunca vou estar pronta, padre. Ele assentiu levemente. Eu sei, mas você vai fazer do mesmo jeito. Saí da sacristia com os 2 envelopes na mão. Luzia estava sentada no banco do adro onde eu tinha deixado, a laranja já descascada, a casca organizada em tirinhas sobre o banco ao lado. Quando me viu, ficou quieta, me avaliando. Aquele radar de criança que detecta quando adulto passou por alguma coisa. Me sentei do lado dela. Ficamos um tempo olhando o largo da praça. Um cachorro passava. Um homem velho na bicicleta. 2 mulheres com sacolas da feira. O mundo continuando com toda a sua indiferença gentil. Comecei e parei. Luzia esperou. Seu pai era corajoso também, disse eu finalmente. Do jeito errado, na hora errada. Mas era. Ela não respondeu. Mas se aproximou 1 centímetro de mim no banco. Apenas 1 centímetro. E eu não me afastei. Aquele centímetro era uma negociação inteira. Era o mundo tentando se equilibrar de novo. Devagar, torto, imperfeito. Do único jeito que o mundo consegue se equilibrar depois que alguma coisa quebra de vez. Na volta, quando a caminhonete subiu a estrada de chão e a minha fazenda apareceu lá longe, pequena, cercada de cerrado e céu aberto, algo me ocorreu com a força de uma coisa óbvia que você demorou anos para ver. Eu tinha sobrevivido 4 anos.
Mas Zé Antônio não tinha ido àquela estrada para sobreviver. Ele tinha ido para proteger. E agora era minha vez de decidir que tipo de pessoa eu queria ser quando o sol se pusesse naquela terra vermelha. A que sobrevivia ou a que protegia. Olhei para Luzia no banco ao lado, a mãozinha no colo, os olhos já pesando de sono com o balanço da estrada. E pela primeira vez em 4 anos, senti que talvez tivesse uma resposta. Tem uma hora do dia na fazenda que eu sempre chamei de hora da verdade. Não é o amanhecer, que chega com aquela promessa enganosa de começo. O céu cor de brasa, os pássaros barulhentos, tudo parecendo que vai ser diferente hoje. Não é o meio-dia, que é apenas calor e trabalho, e o sol verticalmente cruel acima da cabeça sem piedade. É o fim da tarde. Aquela hora em que a luz muda de tom e fica dourada e oblíqua, entrando de lado pelas frestas, fazendo sombras longas de tudo, da cerca, do jatobá torto nos fundos, até das minhas próprias mãos quando eu as olho. Nessa hora, a fazenda para de fingir. O gado fica quieto. Os insetos ainda não começaram o turno da noite. Os pássaros já foram. É um silêncio de intervalo. Um silêncio que não é paz, mas é pausa. E na pausa, a gente pensa o que passou o dia inteiro tentando não pensar. Foram 3 dias depois de São Tomé das Letras. 3 dias com Luzia dentro da minha casa, dormindo no quarto do fundo, comendo à minha mesa, ficando quieta nos cantos do jeito dela, sem pedir nada, sem incomodar, como se tivesse sido ensinada a ocupar o menor espaço possível. Ela me ajudava quando eu deixava. Juntava os ovos das galinhas com uma seriedade de adulto, carregava o balde d'água com as 2 mãos, porque era pesado, varrendo o terreiro com a vassoura grande, que era quase do tamanho dela. Eu a observava de longe, tentando não me apegar, tentando manter uma distância que já não fazia mais sentido manter. Na manhã do 4º dia, abri o 2º envelope. Os documentos que Dorival tinha guardado eram 3 folhas dobradas, uma cópia de um contrato de cessão de direitos hídricos, com o nome do fazendeiro Cassiano Borges Lima, escrito em letras redondidas de cartório, e 2 assinaturas no final, uma do próprio Cássio e uma linha em branco onde deveria ir a assinatura de Dorival que nunca foi. Embaixo da linha em branco, escrito à mão com a mesma letra grande e irregular da carta. Não assinei. Nunca assinei. Li aquelas 3 folhas na mesa da cozinha com o café esfriando do lado, o riacho dos fundos, o córrego do Jatobá, aquele que eu cruzava toda vez que ia a São Tomé, aquele que depois da chuva ficava cor de chocolate e corria com urgência, nascia numa nascente que ficava dentro da minha terra, da terra que era minha e de Zé Antônio, que depois virou só minha. Uma nascente que eu nunca tinha valorizado, além de ser a fonte d'água do gado, mas Cássio valorizava. E Cássio tinha mandado homens intimidar Dorival para que ele assinasse uma procuração, cedendo o direito de passagem da água pelo trecho que ele arrendava, o que na prática daria ao fazendeiro controle sobre a captação antes de a água chegar até mim. Zé Antônio tinha descoberto isso, tinha ido avisar Dorival. E Cássio, nunca responsabilizado, nunca investigado, sentado confortável na fazenda dele, que era 3 vezes maior que a minha, tinha continuado vivendo como se nada tivesse acontecido. Tinha continuado me cumprimentando nas festas do município, tinha mandado um cesto de frutas quando Zé Antônio morreu, como vizinho solidário, como homem de bem. Dobrei os papéis com cuidado. Guardei no fundo da lata de biscoito onde guardava documentos importantes. Minha certidão, o registro da terra, o documento da caminhonete. Lugares onde a mão encontra o que precisa no escuro. Depois saí para o terreiro e fiquei parada olhando o horizonte por um tempo que não soube medir. No 5º dia, ele veio. Eu estava consertando o arame da cerca do pasto de cima quando ouvi o carro. Não era barulho de caminhonete de fazendeiro comum. Era aquele motor silencioso de carro novo, que ronrona baixo, que não levanta poeira porque vai devagar de propósito, do jeito de quem chegou e quer que você perceba que chegou. Me virei.
A caminhonete branca, grande, reluzente, completamente fora de lugar naquela estrada de barro vermelho, parou do lado de fora do meu portão. A janela desceu. Cássio Borges tinha 60 e tantos anos, cabelo grisalho penteado para o lado, bigode aparado, rosto que nunca ficou com fome um dia na vida. Usava camisa social de manga comprida mesmo no calor, o tipo de roupa que diz: eu não trabalho com as mãos, eu trabalho com a caneta. Me olhou com um sorriso que não era sorriso. Era a forma que o sorriso assume quando quer parecer amigável, mas está avaliando. Teresa, boa tarde. Boa tarde. Vim só passar para te dar um bom dia. Faz tempo que não te vejo. Fez uma pausa breve, olhou para a casa. Soube que você tá com uma hóspede. Meu sangue esfriou. A informação tinha chegado até ele. Claro que tinha. Interior é assim. Uma folha cai no córrego da nascente e já chegou no mar antes do anoitecer. Alguém tinha visto a caminhonete minha em São Tomé. Ou Luzia na venda com Dona Carminha quando eu fui comprar mantimento. Ou simplesmente a língua miúda do cerrado carregou o recado. Tenho, sim, disse eu, a voz equilibrada, os olhos nele. Filha do Dorival, não é? Não respondi. Ele abriu um sorriso maior, mais fácil, o sorriso de quem está testando o terreno e verificando que está firme. Teresa, eu entendo. Você é uma mulher de bom coração, sempre foi. Mas você sabe como é. Criança de pai com ficha, essas coisas complicam. Vizinhos falam. Pausa calculada. Se precisar de ajuda para encaminhar a menina para algum lugar mais apropriado, eu conheço gente na assistência social de Montes Claros. Facilitava as coisas. Fiquei olhando para ele. Ele tinha vindo me oferecer uma saída. Uma saída gentil, embrulhada em preocupação de vizinho, com laço e tudo. Mas eu conhecia o presente que estava dentro do embrulho. Ele queria Luzia fora da minha casa, porque Luzia era ligação com Dorival. E Dorival tinha documentos, e documentos eram problema. Ele não sabia que eu já tinha os documentos. Ou sabia, e estava aqui justamente para verificar o quanto eu sabia. O coração me batia forte. Sentia as palmas das mãos suando dentro das luvas de couro. A tesoura de arame que eu segurava parecia pesar o dobro. Naquele momento eu tinha duas escolhas: abrir a boca e dizer tudo o que sabia, os documentos, o contrato, a noite, o nome dele naquilo tudo, ou ficar quieta, deixar ele ir embora, achando que eu era apenas uma viúva simples demais para entender o que estava em jogo. Escolhi ficar quieta, não por medo, por cálculo. Aprendi com o campo que você não abre o portão antes de saber onde o boi vai correr. Obrigada pela visita, Cássio, disse eu, com a voz mais neutra que consegui. A menina está bem encaminhada, pode ficar tranquilo. Ele ficou me olhando por 2, 3 segundos, avaliando. Depois o sorriso voltou, mais estreito agora. Ótimo, qualquer coisa me fala. Deu a partida. E Teresa, esse riacho nos fundos, tá com a margem bem erodida depois das chuvas. Se um dia quiser conversar sobre um acordo de uso da água, tô sempre disponível. Coisa de vizinho. A janela subiu. A caminhonete branca saiu devagar pela estrada, sem pressa, levantando apenas um fio de poeira vermelha. Fiquei parada até o barulho do motor sumir. Depois, as mãos começaram a tremer. Naquela noite, depois que Luzia dormiu, sentei na mesa da cozinha com um caderno velho e comecei a escrever. Não carta, não denúncia. Apenas organizando na cabeça o que eu sabia, o que eu tinha, o que eu precisava fazer. Escrever sempre me ajudou a pensar. Minha mãe dizia que pensamento que fica só na cabeça é como milho que fica só na palha. Não alimenta ninguém. Tinha os documentos de Dorival. Tinha o relato dele na carta, que embora não fosse prova judicial de nada, era testemunho. Era a versão de um homem morrendo que não tinha mais nada a ganhar com mentira. Tinha o próprio Cássio aparecendo na minha porta para me oferecer uma forma de me livrar de Luzia, o que por si só dizia muito sobre o quanto ele estava preocupado. O que eu não tinha era coragem. Ou melhor, tinha coragem de sobra para trabalho pesado, para enfrentar seca e dívida e solidão. Mas coragem de outra espécie,
A que faz você sentar na frente de um advogado ou de um delegado e dizer esse homem rico e influente da região fez uma coisa errada. E eu tenho prova. Essa eu ainda estava costurando dentro do peito. Fechei o caderno. Fui até o quarto do fundo. Abri a porta devagar. Luzia dormia de costas, os braços abertos, completamente entregue como só criança consegue. No rosto dela, a luz fraca que entrava pela janela fazia um relevo suave. A bochecha redonda, o nariz pequeno, o lábio levemente aberto. Pensei em Zé Antônio. Pensei nele saindo de casa naquela noite sem me dizer para onde ia, o que era costume dele. Ele resolvia as coisas sem fazer drama, sem alarme, do jeito quieto e direto que era a marca dele em tudo. Pensei que a última coisa que ele fez em vida foi tentar proteger um homem que mal conhecia de verdade, movido por aquele senso de justiça simples e turrão que era tão dele quanto o cheiro de terra que ele trazia na roupa. Ele não teria ficado em casa com os documentos na lata de biscoito esperando a coragem crescer. Ele teria ido, do jeito errado, na hora errada, sem calcular, mas teria ido. Me enchi de uma coisa que não era só tristeza. Era uma espécie de amor com raiva misturado, daquele que você sente por pessoa que você amou e que foi idiota da forma mais nobre possível. Me enchi disso e fechei a porta do quarto com cuidado. Na manhã seguinte fui ver Dorival. Não planejei. Acordei, fiz o café, olhei pela janela para o cerrado ainda molhado do sereno e soube que precisava ir antes de convencer a mim mesma do contrário. Deixei Luzia com Dona Carminha. A velha aceitou sem perguntar nada, com aquela sabedoria de quem já viu muita história passar pela venda e aprendeu que a maioria não precisa de comentário. O rancho de Dorival ficava além do município vizinho, numa estrada que eu nunca tinha percorrido. Perguntei 2 vezes o caminho, uma para um homem que trabalhava numa roçada à beira da estrada, outra para um menino de bicicleta que me apontou um desvio de terra. A casa era pequena, menor do que a minha. Paredes de alvenaria sem reboco, telhado de amianto, uma mangueira velha na frente que jogava sombra sobre tudo com aquela generosidade de árvore velha. Uma cadeira de plástico no alpendre, vazia. Parei a caminhonete. Fiquei sentada por 1 minuto, com o motor desligado, ouvindo o tique-tique do motor esfriando e os insetos do meio-dia e o meu próprio coração. Desci, subi os 2 degraus do alpendre e bati na porta 3 vezes. Silêncio. Bati de novo. Pode entrar. A voz vinha de dentro, fraca, rouca como areia. Entrei. O cheiro me pegou primeiro. Remédio. Aquele ranço adocicado de hospital que parece grudar nas paredes. E embaixo dele, o cheiro de casa de homem que vive só. Couro velho, café queimado, poeira acumulada. A sala era pequena e quase vazia. Uma mesa, 2 cadeiras, um oratório na parede, com uma Nossa Senhora de gesso e uma vela acesa na frente. Dorival Mendes estava numa cama de solteiro encostada na parede do fundo, coberto até a cintura com um lençol branco. Tinha envelhecido mais do que os anos justificavam. O rosto estava afundado, o cabelo completamente branco, os braços em cima do lençol eram finos demais. Mas os olhos eram os mesmos que eu tinha visto no tribunal há 4 anos, que nunca me olharam diretamente nenhuma vez durante todo o julgamento. Agora me olhavam. Ficamos nos olhando por um tempo que não coube num relógio. Ele abriu a boca primeiro. Você leu. Não era pergunta. Li, disse eu. Silêncio. A Luzia tá bem? Ele perguntou. E nessa pergunta estava tudo. O medo, o amor, a culpa, a impotência de pai que não pode mais fazer nada a não ser perguntar. Tá bem, come bem, dorme bem, é uma menina boa. Algo no rosto dele se desfez. Não chorou, creio que não tinha mais umidade suficiente no corpo para isso. Mas se desfez, como terra que perde a última coesão depois da última chuva. Eu não vim te perdoar, disse eu porque precisava ser honesta. Não sei se consigo. Não sei se é justo te pedir isso e não sei se é justo você me pedir. Ele assentiu, devagar. Eu sei, disse ele. Não vim pedir perdão. Vim pedir outra coisa. Eu sei o que você veio pedir.
Então você vai fazer? Olhei para a vela acesa na frente da Nossa Senhora. A chama era fina, reta, surpreendentemente firme para o tamanho que tinha. Ainda não sei, disse eu, mas vim te dizer que li e que vou pensar. Foi a coisa mais honesta que consegui oferecer. Dorival fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia algo neles que eu não esperava encontrar. Alívio, não a absolvição. Apenas o alívio de não estar mais carregando sozinho. O Cássio foi na sua casa, disse ele. Não pergunta. Foi. Ele vai voltar. Sei. Você tem medo? Pensei antes de responder. Pensei na cerca, nos documentos, na caminhonete branca saindo devagar pela estrada vermelha, na lanterna fraca no estábulo, em Luzia com a mão gelada dentro da minha. Tenho, disse eu, mas já tive medo de coisa pior. Saí do rancho com o sol do meio-dia, caindo direto na minha nuca como uma mão pesada. Entrei na caminhonete, coloquei as mãos no volante e fiquei parada. Lá fora, a mangueira velha balançava levemente. Uma folha desprendeu e caiu sem pressa, girando até pousar no chão de terra. Zé Antônio teria ido. Eu sabia o que precisava fazer. Agora só precisava encontrar a coragem que ele tinha deixado para mim em algum lugar, guardada, esperando, como semente que aguarda a chuva certa para germinar. A coragem não chegou de uma vez. Chegou do jeito que a chuva do cerrado chega no fim da seca. Primeiro um cheiro distante, aquele perfume de terra que vai receber água e já sabe disso antes de a primeira gota cair. Depois uma nuvem escura no horizonte que pode ser promessa ou pode ser engano. Depois o vento mudando de direção. E só então, quando você já quase desistiu de esperar, o primeiro pingo. Levei 7 dias para ir ao advogado. 7 dias em que continuei acordando cedo, fazendo angu, consertando cerca, olhando o horizonte. 7 dias com Luzia dentro da minha casa, ocupando devagar os espaços dela. A xícara que virou a xícara dela, o gancho da toalha que virou o gancho dela, o jeito que ela começou a sentar na cadeira perto da janela para olhar as galinhas no terreiro com uma expressão de quem pensa muito e fala pouco. No 3º dia, ela me perguntou se podia dar nome para uma das galinhas. Pode, disse eu. Vou chamar de Mariazinha. Por que Mariazinha? Ela pensou. Porque ela anda igual a uma mulher que morava perto da gente, toda séria, toda certinha. Eu ri. Não foi um riso planejado, não foi um riso de educação, foi um riso que saiu sozinho, do fundo, aquele tipo que a gente esquece, que existe dentro de si, até que aparece sem avisar e surpreende até quem ri. Luzia me olhou com os olhos arregalados, como se também não esperasse, e depois riu junto. E por um momento, a cozinha ficou cheia de um som que não entrava naquela casa havia muito tempo. Depois, o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente, um silêncio que tinha lugar para 2 pessoas. No 5º dia, Cássio mandou um funcionário. Não veio ele mesmo. Gente como Cássio não suja as mãos 2 vezes no mesmo lugar. Mandou um rapaz novo que eu não conhecia, de boné, que chegou de moto pela estrada de cima e bateu palmas no portão com aquela intimidade forçada de recado que não quer parecer recado. Boa tarde, dona. O patrão manda perguntar se a senhora pensou no que ele falou. Fiquei parada no meio do terreiro com a enxada na mão. Fala pro seu patrão que eu tô pensando ainda. O rapaz assentiu, virou a moto, foi embora. Simples assim. Mas eu fiquei olhando a poeira que a moto levantou por muito tempo depois que o barulho do motor sumiu e senti aquela coisa se mexendo dentro do peito. Não medo, não raiva, mas aquele aperto específico de quem sabe que o prazo está diminuindo. Ele estava me dando corda, mas corda tem fim. No 7º dia, acordei antes do sol, fiz café. Escrevi um bilhete para Luzia, fui resolver uma coisa, volto antes do almoço, tem pão na mesa, e peguei a caminhonete ainda no escuro, com as estrelas ainda visíveis no céu roxo. Fui a Montes Claros. O advogado que encontrei chamava-se Geraldo Fonseca, um homem de meia idade, com escritório pequeno numa sala de 2º andar, papéis empilhados por todo lado, um ventilador de mesa que girava sem convicção.
Tinha sido indicado pelo padre Hélio. Homem sério, cobra pouco, não tem medo de fazendeiro, e foi exatamente assim que pareceu quando ouviu minha história sentado na cadeira dele, os cotovelos na mesa, os óculos escorregando no nariz, sem me interromper uma vez. Quando terminei, ficou quieto por um momento. Os documentos estão com a senhora? Estão. A carta também? Está. Ele tirou os óculos, limpou com a ponta da camisa, recolocou. Dona Teresa, isso não é simples. Homem como Cássio Borges tem advogado bom, tem relação com gente importante, tem paciência para processo longo. Pausa. Mas o que a senhora tem aqui é sólido. Não vai ser rápido, mas é sólido. Eu não quero que seja rápido, disse eu. Quero que seja certo. Ele me olhou por um momento com aquela expressão de quem raramente ouve essa frase no escritório dele. Então a gente vai fazer certo. Saí do escritório com um protocolo na mão e um peso a menos nos ombros. Não muito menos, porque o processo era longo e incerto e cheio de possibilidades de dar errado, como tudo que envolve justiça e homem poderoso. Mas havia o protocolo. Havia um nome no papel além do meu. Havia um passo dado. Zé Antônio tinha saído de casa naquela noite sem protocolo nenhum, sem advogado, sem certeza de nada. Só com a convicção de que era certo. Eu tinha chegado até um escritório de segundo andar em Montes Claros, com documentos e testemunho, e um padre que assinaria se precisasse. Já era mais do que ele tinha tido. Voltei antes do almoço, como havia prometido no bilhete. Luzia estava no terreiro quando cheguei, sentada no degrau do alpendre, com a Mariazinha, a galinha, caminhando ao redor dela em círculos desconfiados, como galinhas fazem. Quando ouviu a caminhonete, levantou e ficou me esperando com aquela postura séria dela, as mãos juntas na frente do corpo. Me aproximei. Ela me olhou de baixo para cima. "Deu certo?" perguntou ela. Me surpreendeu. Não esperava que ela entendesse o suficiente para perguntar isso. "Como você sabe que eu fui resolver alguma coisa importante?" Ela deu de ombros. "Você acordou cedo demais e não tomou café. Meu pai fazia isso quando ia resolver coisa importante. Saía sem comer." Agachei na frente dela. Fiquei no nível dos olhos dela, aqueles olhos escuros e sérios que guardavam mais do que deveriam guardar para 7 anos. "Deu um passo", disse eu, honesta. "Não sei se deu certo ainda. Vai demorar." Ela assentiu, processando. "Meu pai vai morrer antes de saber?" A pergunta saiu direta, sem drama, sem choro. A pergunta de criança que já passou da fase de fingir que as coisas ruins não existem e ainda não chegou na fase de adulto de fingir de novo. "Provavelmente sim", disse eu. Ela ficou quieta. "Tudo bem", disse ela finalmente. E eu soube que não era resignação. Era algo mais fundo, mais trabalhado. Uma aceitação que custou, que tinha cicatriz, mas que estava de pé. Me levantei. Olhei para ela um momento. "Quer ajudar a fazer o almoço?" Ela assentiu. Entrou na minha frente, pequena, descalça, os pés levantando poeirinha vermelha a cada passo. E eu a segui para dentro da minha própria casa, sentindo que a casa estava estranhamente mais cheia do que antes. Não de barulho nem de movimento, mas de presença. Daquele tipo de presença que não é invasão, é companhia. A diferença entre os dois é tênue e enorme ao mesmo tempo, e eu tinha esquecido como reconhecer uma da outra. Dorival morreu numa quinta-feira. O padre Hélio me ligou de manhã cedo com aquela voz de quem já deu essa notícia tantas vezes que aprendeu a torná-la suave sem torná-la falsa. "Foi de madrugada, Teresa." "Tranquilo", disse a enfermeira. Fiquei parada com o telefone na mão por um tempo. "A Luzia sabe?" perguntei. "Ainda não. Achei melhor a senhora dizer." Desliguei. Fui até a janela. O sol estava nascendo sobre o cerrado, aquele laranja baixo e largo que parece incendiar o horizonte antes de clarear o resto do céu. O capim balouçava com um vento morno. Em algum lugar lá fora, um bem-te-vi cantou 3 vezes seguidas e parou. Fui até o quarto do fundo. Luzia estava acordada. Ela raramente dormia até eu chamá-la. Estava deitada de costas, olhando o teto com aquela concentração de criança que pensa no escuro,
Sentei na beira da cama. Ela virou o rosto para mim e soube, não sei como. Crianças sabem antes das palavras. Talvez fosse a hora, talvez fosse meu rosto, talvez fosse alguma coisa que o ar transmite quando uma perda grande acontece em algum lugar do mundo e o mundo inteiro registra mesmo sem saber. Os lábios dela tremeram. Só os lábios. Os olhos ficaram secos. Aquela secura que não é ausência de dor, é excesso. Não falei nada. Abri o braço. Ela se aproximou devagar, devagar, como quem tem medo de que o conforto desapareça se mover rápido demais. E então encostou a cabeça no meu ombro, pequena e pesada ao mesmo tempo, como pesam as coisas que têm significado. Fiquei ali com ela. O sol foi nascendo lá fora, devagar, do jeito que o sol nasce quando não sabe que o mundo de alguém acabou e precisa recomeçar. A Mariazinha cacarejou no terreiro. O vento balançou a mangueira no fundo. O bem-te-vi cantou de novo. Não rezei. Não sabia mais muito bem como rezar desde que Zé Antônio morreu. Mas fiquei ali do mesmo jeito, segurando aquela criança, e fiz dentro de mim uma coisa que era parecida com rezar, que talvez seja rezar quando a gente não tem mais as palavras certas. Apenas o silêncio com intenção, apenas presença. Depois de um tempo, Luzia levantou a cabeça. Ele está descansando? Perguntou ela com a voz rouca de quem esteve quieta muito tempo. Tá, disse eu. Ela assentiu. Ficou olhando a janela, a luz do sol entrando oblíqua e dourada, desenhando um retângulo de claridade no chão de madeira. Ele falou que quando ele fosse descansar, ia ver a minha mãe, disse ela. Ela morreu quando eu era bebê. Ele falava que ela estava lá esperando. Engoli em seco. Que bonito. A senhora acha que é verdade? Pensei em Zé Antônio. Pensei nele de costas na estrada do sonho, caminhando sem se virar. Pensei em quantas vezes eu quis que fosse verdade e não tive certeza. Acho que a gente precisa acreditar que é, disse eu finalmente, senão fica pesado demais. Ela considerou isso com aquela seriedade dela. Tá bom, disse ela. Então eu vou acreditar. O processo contra Cássio durou 2 anos. Não vou mentir que foi fácil. Foi o tipo de coisa que drena, que cansa, que faz você acordar de madrugada com o coração apertado sem saber bem por quê, que faz as pessoas da região te olhar com aquele misto de admiração e pena reservado para quem briga contra o vento. Cássio tinha advogado caro e paciência de homem acostumado a ganhar pelo cansaço do outro. Mas o Geraldo Fonseca era teimoso, e eu era mais teimosa que ele. E havia os documentos que não mentem. No final, não foi condenação criminal. O crime tinha prescrito, os anos tinham passado, a lei tem seus limites e suas lacunas que a gente aprende a aceitar ou enlouquece. Mas houve acordo civil, houve reconhecimento formal de irregularidade, houve uma quantia que foi pequena perto do que valeria em justiça verdadeira, mas que era minha e que eu merecia. E houve, mais importante que qualquer quantia, o registro em cartório. O riacho era meu. A nascente era minha. A água que nascia na minha terra e seguia seu curso natural pelo cerrado era minha e de quem viesse depois de mim. Cássio assinou sem me olhar, igual Dorival no tribunal naquela outra época, e pensei que havia uma simetria torta nisso, uma justiça de forma estranha, que não era a que eu tinha pedido, mas era a que a vida tinha para dar. Luzia ficou comigo. Não foi decisão de um dia, nem de um mês. Foi sendo decidida aos poucos, da forma que as coisas verdadeiras são decididas. Não num momento dramático com declaração e abraço, mas no acúmulo quieto do cotidiano. Na xícara que virou a xícara dela, no gancho da toalha, na Mariazinha que já não precisava de apresentação, no dever de casa que eu ajudava na mesa da cozinha depois do jantar. Na primeira vez que ela me chamou de tia Teresa e nenhuma de nós comentou nada. Depois veio a guarda. Depois veio a matrícula na escola. Depois veio um cachorro que ela trouxe um dia encolhido debaixo do braço, sem pedir licença. Apenas depositou na minha frente com o olhar que dizia, eu sei que você vai deixar. E eu deixei. O cachorro se chamou Jatobá. Claro,
Tem uma coisa que eu preciso dizer antes de acabar de contar isso aqui. Não perdoei Dorival Mendes do jeito que as histórias bonitas pedem que a gente perdoe. De uma vez, completo, limpo, com alívio imediato e coração lavado. Não foi assim. Acho que nunca vai ser completamente assim. Mas fiz algo que talvez seja diferente de perdão, mas mora na mesma vizinhança. Parei de carregar ele como peso e comecei a carregá-lo como parte da história que me trouxe até aqui, que me trouxe até Luzia, que me trouxe até a manhã em que acordei e percebi que não estava mais apenas sobrevivendo. Zé Antônio era bom do jeito que eu nunca aprendi a ser, sem calcular, sem pesar, sem precisar entender o porquê antes de agir. Eu precisei de 4 anos de solidão, de uma carta de homem morrendo, de uma criança no estábulo com a mão gelada, de um processo de 2 anos e de um cachorro sem nome para chegar onde ele chegava por instinto. Mas cheguei. Tarde, torto, cheio de cicatriz. Mas cheguei. Hoje Luzia tem 11 anos. Está na 5ª série, tira nota boa em português. Odeia matemática com uma convicção que eu respeito e cuida do Jatobá com uma dedicação que me envergonha, às vezes, porque o cachorro come melhor que eu. Outro dia, ela me perguntou sobre o pai. Não sobre a morte dele, não sobre o que ele fez. Ela já sabia o que precisava saber, na medida certa para a idade certa, sem omissão e sem excesso. Me perguntou sobre como ele era, sobre coisas pequenas. Fiquei em silêncio por um momento. Dele chorava de noite, disse eu. Ela me olhou. Eu sei, disse ela. Mas antes disso, como ele era antes, pensei. E percebi que eu não sabia, que eu nunca soube Dorival Mendes, o homem. Só soube o ato dele, o peso dele, o nome dele. Não sei, minha filha, disse eu com honestidade. Mas você pode me contar. Você sabe melhor que eu. E ela contou. Me contou de um homem que sabia o nome de todos os bois pelo pelo, que fazia chuva com a boca para ela dormir quando era pequena, que queimava todo o feijão que tentava fazer e pedia desculpa para a panela, que tinha medo de cobra, mas nunca admitia, que guardava uma foto da mãe dela dentro da carteira, num plástico tão velho que a foto estava quase transparente. Eu ouvi tudo. E no final, quando ela parou de falar, havia no quarto um silêncio diferente de todos os silêncios que eu conhecia. Não o silêncio pesado de antes, não o silêncio vazio, não o silêncio de sobrevivente. Era o silêncio de depois de uma história contada. O silêncio de quando as palavras fizeram o trabalho delas e podem descansar. Tia Teresa, disse Luzia, fala. Você acha que o meu pai e o seu marido se encontraram lá? Olhei pela janela. O sol estava se pondo atrás do cerrado, aquele laranja-vermelho que incendeia tudo antes de escurecer, que faz a terra vermelha ficar ainda mais vermelha, que faz a sombra de cada árvore, de cada cerca, de cada coisa simples ficar enorme e longa sobre o chão. Acho que sim, disse eu. E você acha que eles conversaram? Acho que sim. Sobre o quê? Fiquei um tempo em silêncio. O sol foi descendo. O capim balançou. Em algum lugar lá longe, o bem-te-vi cantou uma vez só e ficou quieto. Sobre a gente, disse eu finalmente. Sobre como a gente tá. Luzia ficou satisfeita com isso. Se levantou, foi até a porta, chamou o Jatobá que estava no terreiro com a voz de quem chama coisa que ama. E eu fiquei sentada na cadeira de palha, na cozinha, que cheirava a café e lenha e casa com gente dentro, olhando o sol se pôr sobre a terra que era minha. A terra que Zé Antônio tinha ajudado a cercar. A terra que Cássio tinha tentado tomar pela água. A terra vermelha e dura e bonita que ficou, que fica, que vai ficar. Aqui nessa terra aprendi que perda não some. Ela fica, mas muda de forma. De pedra vira semente, de peso vira raiz. Aprendi que perdão não é uma porta que você abre uma vez e nunca mais precisa abrir. É um portão de fazenda que o vento teima em fechar e que você precisa empurrar de novo toda manhã, toda manhã, toda manhã. Aprendi que criança que aparece no seu estábulo com a mão gelada às 3 da madrugada pode ser o começo de tudo que você ainda não sabia que precisava. E aprendi
Isso Zé Antônio tinha tentado me ensinar e eu precisei do caminho mais longo para entender que coragem não é ausência de medo. Coragem é ir mesmo com medo, é sair de casa no escuro, de lanterna fraca, com as botas na lama, porque tem um barulho que você precisa investigar. É abrir a porta do estábulo mesmo sem saber o que vai encontrar do outro lado.